Boa noite, queridos irmãos. Quero desejar a paz do Senhor, a paz que nós não conseguimos entender, uma paz que traz alegria ao nosso coração, uma paz que traz tranquilidade. É a paz do Senhor Jesus, e é essa paz que eu desejo a você e a sua família nesta noite, quarta-feira. Mais uma vez nós estamos reunidos como igreja para louvar o nosso Deus, oferecer um culto de louvor a Ele, porque só Ele merece o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, porque é um Deus maravilhoso, um Deus puro, santo, um Deus que nos ajuda, um Deus que podemos contar com Ele em todas as situações, principalmente nestas situações que estamos vivendo agora. Nunca nós podemos, que eu saiba, nunca nós vimos o nosso Deus ser louvado e adorado e buscado tanto como nesses dias que nós estamos passando. Até eu mesmo, irmãos, posso dizer que tenho estado mais na presença de Deus, porque Deus sempre está presente, mas nós nos afastamos dele, né? E eu tenho sentido, eu mesmo sinto que estou muito mais na presença do nosso Deus, porque eu tenho buscado ele. Ele sempre está presente, mas eu tenho buscado mais. Eu não sei se é assim com você, mas tem sido dessa forma, e tenho sentido muito, muito mesmo a presença de Deus em minha vida, na vida dos meus queridos. E eu louvo a esse Deus, porque é um Deus que nos acolhe, um Deus que sempre está presente em nossas vidas. Louvado seja esse Deus. E eu quero louvar Ele esta noite, quero oferecer um culto de louvor a Ele, e quero estar na presença dEle novamente, porque é maravilhoso estar na presença do nosso Deus. Eu espero que Ele aceite a minha vida diante dEle, porque eu quero buscá-lo, Ele verdadeiramente, sobre meu coração tranquilo, meu coração humilde, desejoso de ouvir a voz desse Deus que está presente agora, não só na minha vida, mas na sua também, eu creio. Louvado seja Ele. Quero ler um texto que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 20 a 23. É um texto que fala sobre as nossas vidas, como nós devemos nos colocar neste mundo, diante das pessoas, diante do mundo. É um testemunho de vida que nós precisamos dar, e também para o nosso próprio bem. É um conselho do nosso Deus, que a palavra de Deus nos dá. E eu quero ler esse texto e gostaria que você meditasse nele também. Provérbios 4, de 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Devemos guardar o nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe e que abençoe você também aí, que você tenha esse texto no seu coração aí. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.
Vamos invocar a presença do nosso Deus nesse momento, irmãos. Quero que você feche os seus olhos e abra o teu coração para esse momento. Eu vou aqui estar invocando a presença de Deus nesse momento de culto, de adoração, e gostaria que você também aí na sua casa, você, teu esposo, teus filhos, sei que vocês estão reunidos para ouvir a mensagem, a palavra, também invoque a presença de Deus agora. Feche os teus olhos neste momento e invoque a presença de Deus aí, porque Ele quer falar alguma coisa hoje no teu coração, tá bom? Vamos orar então. Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graças nesta noite. Primeiramente, Deus amado, porque nós podemos estar aqui na tua presença, porque podemos buscar a tua presença em todos os momentos, porque o Senhor nos dá essa liberdade, Deus amado. E nós invocamos, Deus amado, a tua presença nesse momento, nesta hora, te pedindo, Deus bendito, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha trazer paz em nosso espírito e que nós possamos, Deus amado, neste momento, ouvir a tua voz, porque sabemos que o Senhor está presente no nosso meio. O Senhor é um Deus puro, um Deus santo, um Deus que está presente em todos os lugares, e eu sei que o Senhor está presente agora, na minha vida, na vida de todos os meus irmãos que estão reunidos em vários lugares, em várias casas, ó Deus, que nós estamos reunidos nesta hora, buscando a tua santa presença. Nós queremos te agradecer, Deus amado, pelo teu cuidado que o Senhor tem aqui conosco, pela tua orientação, pela tua palavra que o Senhor nos dá, palavra viva, palavra santa, palavra eficaz nas nossas vidas. Não fosse esta palavra, Senhor, não fosse a tua palavra nas nossas vidas, nós não podemos dizer o que seria das nossas vidas, mas nós temos a tua palavra que vem falar no nosso coração, vem nos ensinar, vem dar uma direção nas nossas vidas, e nós te agradecemos, Deus amado, porque o Senhor deixou a tua palavra para que nós possamos nos basear nela e viver uma vida santa e agradável diante de ti. E nesta noite nós estamos reunidos para louvar o teu nome, para te buscar, para falar contigo e também, Deus amado, para ouvir a tua palavra. E nós te agradecemos por isso. Louvado seja o teu nome. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos irmãos que hoje está conosco neste momento, buscando a tua presença. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por este momento maravilhoso que o Senhor nos dá. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém. Bendito por nós todos, Deus.
noite, irmãos. Graça e paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Antes de iniciar a oração de súplica, eu gostaria de deixar um salmo, um trecho de um salmo para os irmãos, que se encontra no Salmo 23, do 4 ao 6, que diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo, e teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, irmãos. Então, essa palavra é uma palavra que eu costumo ler com frequência, porque é uma palavra de consolo, é uma palavra que nos dá a certeza de que o Senhor estará conosco nos momentos de dificuldades, nos momentos de tristezas, né? Nos momentos ruins da nossa vida, né? E nós sabemos que nós podemos contar com a presença do nosso Senhor junto conosco, e basta ter fé, né? Basta ter fé. Vamos orar agora, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Pai amado, por mais um dia de vida que o Senhor nos desse, Pai. Por mais esse dia que o Senhor tem nos sustentado, Pai querido. Mesmo com essas doenças, Senhor, nós não vamos ser afetados, Pai, porque o Senhor estará conosco, Senhor. Nós não temamos, Senhor, com as doenças, com o desemprego, Senhor, com as coisas tristes que têm acontecido nesse mundo, Senhor. Ó Santo Deus, fica conosco, porque nós sabemos que o Senhor é misericordioso, Pai querido. O Senhor tem feito coisas boas nas nossas vidas, Senhor. Apesar de todas as coisas que têm acontecido, o Senhor está ao nosso lado, Pai amado. Nesse momento, Senhor, eu gostaria de estar orando, Pai querido, entregando diante do seu trono, Pai amado, as pessoas que estão doentes, Senhor, que estão em tratamento, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar providenciando a cura dessas pessoas, Senhor, amenizando o sofrimento dessas pessoas, Senhor. Nós oramos, Senhor, de uma forma especial, Pai amado, pela Dona Luzia, Senhor, que ela ainda se encontra em tratamento, Pai querido, esteja com ela, Senhor, pela Clarice, Pai amado, que o Senhor esteja recuperando a saúde dela, Senhor, pelo Senhor Roberto, Senhor, o Senhor sabe das dificuldades dele, Senhor, esteja com ele, Pai amado, pelo Senhor Clóvis, Senhor, pela Ana Paula, Senhor, que está se recuperando, nós sabemos que a sua mão está sobre ela, Pai amado, pela Dona Vastia, a mãe do Valber, Senhor, que se encontra enlutada, Pai amado. Ó, Pai, esteja consolando ela, Senhor, esteja fortalecendo a vida dela, Pai querido. Peço pela Lilian, Senhor, amiga da minha esposa Lilian, que ela está se recuperando, Pai amado. O Senhor tem feito maravilhas na vida dela, Senhor. Ó, Santo Deus, tenha misericórdia da vida dela, Senhor. Peço também, Senhor, por todas as famílias da nossa igreja, Senhor, que o Senhor esteja protegendo, Pai amado, que o Senhor esteja ungindo a saúde dessas pessoas, que nada afete a vida delas, Senhor. Eu te peço também, Senhor, pela nossa igreja, Pai amado, pela IPI do Brasil, Senhor, sustenta a nossa igreja, Senhor, que ela permaneça em pé diante de tanta desolação, Senhor. Ó, Pai querido, esteja com essas pessoas, Senhor. Peço também, Senhor, pelos profissionais de saúde, Pai amado, essas pessoas que estão à frente, Pai, dessa pandemia que tem acontecido conosco aqui, Senhor,
que nada possa afetar ela, Senhor, que o Senhor esteja colocando as suas mãos sobre as mãos dessas pessoas, Senhor, para que ela possa estar cuidando e curando as pessoas que necessitam, Senhor, assim como também, Senhor, peço a sua oração, eu oro para o Senhor em nome das famílias enlutadas, Senhor. Ó Pai amado, quantas tristezas, Senhor. Nós lembramos aqui da nossa irmã Zirinha, Pai amado, que muita falta nos faz, Senhor. Ó Pai querido, esteja aí, Senhor, consolando as famílias, Senhor, as perdas que nós tivemos nessa semana, Senhor, perda que nós tivemos esses dias que passaram, Senhor. Ó Pai amado, esteja conosco, Senhor. Nos abençoa, Pai querido. Fica conosco, Senhor. Não nos abandone, Pai amado. Eu te peço também, Senhor, pelas pessoas que estão desempregadas, Senhor. Nesse momento, quantas pessoas estão passando por dificuldades, Senhor, que não estão tendo, Pai amado, nem o alimento básico nas suas casas, Senhor. Ó Pai querido, tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. Ajuda, Senhor, abra uma porta, Senhor, de emprego para essas pessoas, Senhor, que estão precisando, Senhor, que estão necessitadas, Senhor. Tu sabes, Senhor, o coração de todas as pessoas, Pai. Não abandone seus filhos, Senhor. Muita gente, Pai querido, tem perdido até a fé no Senhor, Pai, mas nós sabemos, Senhor, nós temos a certeza, Pai amado, que o Senhor vai tomar uma providência nesses casos que estão acontecendo, Pai amado. Ó Santo Deus, tenha misericórdia, Pai. Fica conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, Pai querido. Abençoa os irmãos que estão longe. Nós gostaríamos de estarmos todos juntos, Senhor, para podermos louvar, Senhor, para podermos glorificar o Seu nome, Senhor. Fica conosco, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro, Senhor. É em nome de Jesus que eu peço, Pai, e perdoa os nossos pecados, Senhor. Tudo isso eu te peço e agradeço, Senhor. Amém, Pai querido. Amém. Amém. Que a graça do Senhor seja conosco. Amém. Sabedoria é a competência para lidar com a complexidade da vida. Sábio, nessa perspectiva, é a pessoa que reconhece a complexidade da realidade que a cerca. Já o tolo não suporta a complexidade da vida. Ele prefere ser simplista, prefere ser reducionista, gosta de fórmulas prontas, de um mundo maniqueísta dividido entre nós e eles. Gosta de soluções únicas para todos os problemas, sejam esses problemas do país, da família, da igreja ou da sua própria vida. Há uma expressão popular que traduz bem o que significa, ou traduz de modo contemporâneo, o que nós entendemos na nossa cultura por uma pessoa tola. Uma pessoa tola é uma pessoa rasa, é uma pessoa sem profundidade. Rasa é a pessoa que se apega a superficialidades, rasa é a pessoa que se apega a sonhos de onipotência, a teorias conspiratórias. Líderes rasos estão em alta nesse nosso mundo de pessoas tolas. Líderes rasos são bons produtos para a propaganda, feita para pessoas frustradas e amedrontadas diante da complexidade que é inerente à condição humana nesta terra. Um tolo, isto é, uma pessoa rasa, é alguém que se apega apenas àquilo que vê. É uma pessoa que acredita naquilo que pode tocar, naquilo que pode cheirar, medir, comprar, ostentar e estocar. Rasa é a perspectiva materialista de vida. Foi C.S. Lewis quem disse certa vez que os antigos, quando viam as folhas de uma árvore balançando, sabiam que balançavam aquelas folhas por conta do vento. Embora muitas vezes não pudessem vê-lo, mas o sentiam. Já a perspectiva contemporânea teima em afirmar que as folhas balançam sozinhas, balançam por si mesmas e que não há vento. Rasa
e tola também é a perspectiva moralista de vida, ainda que fundamentada na religião. Todo moralismo é raso porque mira sempre na comparação de como se é melhor ou como se é pior em relação a esta ou aquela pessoa, e se esquece que diante de Deus não há um justo sequer. Todo moralismo é raso porque, com o passar do tempo, ele acaba se especializando naquela lista de coisas que devem ser evitadas, naqueles pecados que devem ser evitados, e acaba rasgando a lista do bem que deveria ser praticado. Acaba eliminando a lista daquilo que poderia e deveria ser feito como bem às outras pessoas. Afinal, escreveu Tiago que quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando também. Eu não quero ser uma pessoa rasa. Provavelmente você também não quer ser conhecido como uma pessoa rasa. Se é assim, nós precisamos começar reconhecendo a complexidade do mundo no qual nós vivemos. A vida não é plana, mas mais do que falar da complexidade do lado exterior da vida, que nós sabemos e temos alguma consciência, hoje eu quero examinar com você a complexidade da vida interior, a complexidade do coração humano, as oscilações do nosso espírito, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas decisões, dos nossos conflitos, dos nossos sonhos e dos nossos medos. A seleção de provérbios que eu li ainda há pouco para você mostra essa complexidade da vida interior, da vida do coração. Cada pessoa possui o que eu estou chamando, com base nos 2 últimos versículos lidos, cada pessoa possui um abismo interior. O livro de Provérbios diz: o além e o abismo estão descobertos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Deus conhece o abismo que os hebreus chamavam de Sheol. Deus conhece também o abismo que é o coração de cada pessoa, de cada ser humano. E o caminho da sabedoria, ou no caminho da sabedoria, está o reconhecimento desse abismo que existe dentro de cada um de nós. Veja comigo novamente o versículo de número 5 do capítulo 20 de Provérbios. O texto está na tela. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Se é difícil que se reconheça a existência de uma vida interior, a perspectiva materialista rejeita isso, mais difícil ainda é que se reconheça a sua profundidade, a sua extensão. Quando se reconhece no nosso tempo, quando se reconhece a vida interior, ela normalmente é reduzida a pensamento positivo, a força de vontade, a motivação para alcançar o sucesso e muitas outras coisas nessa linha. Muito antes que surgisse a psicanálise e viesse ao nosso conhecimento o famoso conceito de inconsciente, a Bíblia já anunciava que quando se trata de vida interior, nós estamos navegando em águas profundas, quando se trata da interioridade humana. Há muito que não sabemos a respeito de nós mesmos. Há muita coisa submersa em nosso abismo interior. Há regiões escuras da nossa alma. Há áreas inteiras da nossa vida que são completamente desconhecidas para nós. Mas o problema não é só com aquilo que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Até seria simples se esse fosse o único problema. A porção que nós chamamos de consciência, também é confusa. É um verdadeiro emaranhado de emoções, desejos, compromissos, que muitas vezes se anulam e se contradizem mutuamente. Conhecedor do Antigo Testamento e de sua visão a respeito do abismo que há no coração humano, Paulo, o apóstolo, assim escreveu na carta aos Romanos: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu
já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Abismo pecaminoso é o nome dessa contradição entre aquilo que nós poderíamos e deveríamos ser e aquilo que de fato nós somos na nossa vida. Abismo pecaminoso é a distância entre as nossas intenções boas, na maioria das vezes, e o resultado dessas intenções. Talvez você diga que, bom, isso é pessimista demais. Talvez isso tenha a ver com o momento da sua vida pode estar naquela figura do céu de brigadeiro, ou seja, só coisas boas acontecendo, uma época tranquila, feliz, só alegria e paz, a vida nos tempos de Facebook, só postagens de alegria, só postagens de felicidade. Talvez esse seja o caso, mas eu creio que eu não estou exagerando. Veja comigo novamente um versículo de Provérbios. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Já ouvi e já citei muitas vezes este versículo para alertar aqueles que se afastam, aqueles que adquirem uma perspectiva de vida irreligiosa ou às vezes antirreligiosa. Isso é comum que tratemos deste versículo dessa forma. Mas também é possível imaginar o caminho da perdição, mesmo quando nós estamos fazendo aquilo que, do ponto de vista da opinião geral, parece correto. Isso pode ser também para nós um caminho de morte. Na verdade, nós trilhamos um caminho de morte quando nós deixamos de reconhecer que há no coração humano, um verdadeiro abismo, cheio de complexidade, cheio de contradições, cheio de lutas. Na superfície, muitas vezes, as coisas parecem tranquilas, calmas, mas as correntes mais profundas são agitadas, são fortes, são intensas na nossa vida. Quero mostrar a seguir para você o que eu estou chamando de conexão entre o interior e o exterior da nossa vida. Para isso é fundamental que nós entendamos o modo como o livro de Provérbios trata o assunto, como ele apresenta essa dimensão interior de cada ser humano. O livro de Provérbios ora chama de coração, ora chama de espírito, a dimensão mais profunda e central dos seres humanos. Nesse sentido, no sentido de Provérbios, coração, o espírito, é aquilo que é distinto do nosso corpo. Trata-se do âmago da nossa personalidade, daquilo que nós somos, naquilo que nós somos nos nossos compromissos fundamentais. Seria uma espécie de sala central que comanda toda a nossa personalidade, que comanda toda a nossa vida. O que está no coração, ou seja, no interior, determina o que nós somos, pensamos, fazemos e sentimos. A vontade, a mente, os sentimentos, os pensamentos estão enraizados nisso que a Bíblia chama de coração ou de espírito, algumas vezes. Esse espírito nos foi dado pelo sopro divino, e é ele que faz com que cada ser humano seja feito à imagem e semelhança do Criador. Faz de cada pessoa um ser único neste mundo. Sem o espírito, o corpo é só pó. O corpo não é nada mais do que matéria inerte, matéria abandonada. A vida exterior, ela está profundamente conectada, presa a esta vida interior do coração e do espírito. As correntes das profundezas do nosso espírito, elas se manifestam das mais diferentes maneiras na vida externa. E um dos grandes erros do nosso tempo, é que quando se enfatiza o cuidado com o corpo, se enfatiza o cuidado com a carreira, se enfatiza o cuidado com os relacionamentos, com os bens, mas se despreza a vida interior. Mas é importante separar, é impossível. Neste caso, é impossível separar aquilo que nós somos interiormente daquilo que nós somos no nosso exterior, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Eu vou chamar daqui em diante de correntes. Correntes, esse movimento interior,
esse movimento que vem do mais profundo daquilo que nós somos e que acaba aparecendo na superfície da nossa vida. Veja comigo as seguintes correntes que compõem a nossa vida. A primeira é a corrente da saúde. 2 versículos para a nossa reflexão. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Se você se preocupa com a saúde do seu corpo, você tem uma ótima razão para cuidar do seu espírito. A saúde do corpo é inseparável do espírito. A cultura moderna, ela inverteu esse pressuposto bíblico. Mas qual é o ensino bíblico? Seres humanos são seres espirituais, que possuem uma expressão corporal, possuem um corpo. Hoje, acredita-se no contrário. Acredita-se que nós somos um corpo que possui alguma coisa de não material que nós não sabemos definir bem em que consiste, mas de qualquer jeito não tem muita importância, então você não precisa dedicar muito tempo a isso. Mas é a vida do espírito que sustenta a saúde do corpo. E quando o corpo, por conta da fadiga do tempo, começa a declinar, é o espírito que sustenta o corpo. Um corpo fraco pode ser sustentado por um espírito forte, mas o contrário não é verdadeiro. Um corpo forte, quando acompanhado de um espírito fraco, facilmente se debilita e se abate. Você quer cuidar da saúde do seu corpo? Priorize o seu espírito, priorize o seu coração, priorize a sua vida interior e você estará cuidando bem do seu corpo. Outra conexão importante entre o que nós somos interiormente e aquilo que se expressa exteriormente é aquilo que eu chamo de a corrente dos relacionamentos. Todos nós sabemos que o isolamento adoece. O convívio conflitivo, diário, constante, adoece também. O ressentimento e as mágoas adoecem o corpo. O espírito se manifesta nos nossos relacionamentos. Veja na projeção o poder que os relacionamentos têm sobre o nosso corpo. O olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Muitas vezes, o que alguém precisa não é de remédio. Não é de remédio. É de carinho, é de consideração, é de uma palavra de encorajamento, é de um sorriso amigo, é de um abraço sincero. Muitas vezes é disso que se precisa. O espírito humano é sensível aos relacionamentos. Se você esteve no domingo passado, na escola dominical, assistindo às aulas do curso Fé e Saúde, você ouviu o Dr. Vu falando de uma pesquisa segundo a qual pessoas que passaram por cirurgias, quando são visitadas por amigos, por pessoas que elas amam, pessoas que gostam delas, essa pesquisa mostrou que o processo de cicatrização pós-cirúrgico é acelerado pelo contato, pela visita com as pessoas que são amadas, são estimadas. Não negligencie o poder da corrente dos relacionamentos. Mas há também a corrente da consciência ética. O espírito se manifesta nas atitudes diante da vida, e essas atitudes são moldadas por aquilo que nós somos interiormente. Veja na tela. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Os perversos fogem porque a consciência os acusa, os acovarda. A consciência em ordem cria disposição, cria coragem para enfrentar as dificuldades e os desafios que a vida nos impõe em diferentes momentos. Jó é o grande exemplo de pessoa sustentada na provação pela sua consciência ética diante de Deus. Perdeu seus filhos, seus bens, a sua saúde, o seu mundo veio abaixo, mas Jó continuou firme, sendo sustentado pela sua retidão diante de Deus. Em quarto lugar,
à corrente da finitude, corrente do sentimento de finitude. Muitas vezes não há nenhuma provação na sua vida, não há nenhum problema no mundo exterior, tudo vai bem na família, na carreira, mas a inquietação vem de dentro. A inquietação vem de dentro da sua vida. Qual a razão? Muitas vezes nós não sabemos, mas a razão é que nós somos seres finitos e as nossas fontes de alegria também são fontes que são finitas. O ser humano é o único animal que tem consciência da sua morte, tem consciência do seu fim. Provérbios mostra de um modo poético e existencial essa percepção da finitude humana, quando faz a seguinte afirmação: o coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Nós dizemos popularmente, o que é bom, acaba. Tudo que é bom, acaba. O espetáculo sempre termina, as cortinas se fecham, as luzes do palco se apagam em algum momento, e algum dia nós teremos de enfrentar a nossa condição existencial, a nossa finitude e a nossa solidão. Algum dia nós teremos de enfrentar isso, ou enfrentaremos em diversos momentos da nossa vida. Esse sentimento de finitude angustia os seres humanos. A quinta corrente que compõe a nossa vida, a corrente da esperança. Veja Provérbios 13:12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Das profundezas do nosso espírito surge essa corrente que nós chamamos de esperança. Esperança de dias melhores, esperança de paz, esperança de justiça, esperança de amar, esperança de ser amado, esperança que os nossos sonhos se realizem, esperança de plenitude de vida. Isso está dentro de nós, emerge daquilo que nós somos interiormente. Sem a corrente da esperança, nós seríamos esmagados pelo sentimento, pela percepção da finitude humana. Mas há limites. Veja o caso ou o exemplo dos relacionamentos. Nós temos esse impulso para pertencermos, para amarmos, para nos relacionarmos. Nós fomos criados para os relacionamentos, para a comunhão, para a amizade. Mas existe uma dimensão interior sua que só você conhece. Existe uma dimensão na sua vida que só você é conhecedor dela. Isso significa que ninguém nunca vai compreendê-lo completamente. Ninguém. Você é único. Cada pessoa é única. Há comunicação, há comunhão, mas nunca haverá compreensão total. Nunca haverá essa compreensão total. Casamento algum poderá suprir essa compreensão total. Filhos não poderão suprir essa compreensão total. Não há comunidade, igreja, por mais acolhedora e fraternal que seja, que possa suprir essa necessidade humana. Num certo sentido existencial e espiritual, cada um de nós está sozinho no mundo. É difícil admitirmos isso, mas é uma realidade. Cada um de nós está sozinho neste mundo. Se você colocar, portanto, a sua esperança última de satisfação nos relacionamentos, ela vai se adiar, ela não vai se cumprir, e você se frustrará. Se você colocar a sua esperança última na sua existência finita, você vai adoecer. Se você colocar a sua esperança última no seu corpo, forte e saudável, o seu espírito vai adoecer. Se você colocar a sua esperança na sua perfeição ética, quão bom, quão correto eu sou, você vai falhar em algum momento e você vai adoecer. Nós somos seres espirituais e nesse mundo interior que existe em nós, existem essas correntes que se movimentam na direção de uma busca espiritual, mas falta algo a nós. A nossa esperança, quando colocada em qualquer coisa, ainda que boa, saudável, legítima,
como essas que eu mencionei há pouco, nunca se realizará plenamente. A Bíblia proclama que Cristo é a realização plena dos nossos anseios e esperanças mais profundos. Cristo é a nossa sabedoria, Cristo é a nossa justiça. Sem Ele, nós nos perdemos, sem Ele nós vagamos pelo nosso abismo interior e nunca encontramos direção ou saída. Sem Ele, nós não entendemos que as diferentes correntes não são um fim em si mesmas, mas elas apontam, elas nos empurram na direção desse oceano de beleza, de paz, de plenitude que foi revelado em Cristo Jesus. Pode ser que você esteja perdido no seu abismo interior, perdido entre sentimentos conflitantes, entre a razão e a emoção, entre impulsos diferentes, entre desejos que estão no seu coração e a realidade externa. Interiormente você pode estar se sentindo enfraquecido, e essa fraqueza começa a chegar ao mundo externo, ao lado de fora da sua vida. Relacionamentos são afetados, a saúde começa a emitir sinais que algo não vai bem, a produtividade diminui, a frustração se instala. Não adianta mexer do lado de fora, não adianta mexer na superfície. Você sabe que o problema está em águas mais profundas, em águas mais profundas. É o coração, é o espírito que precisa de renovação. O problema não está do lado de fora, está do lado de dentro da nossa vida. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele orou para que eles fossem fortalecidos na vida interior. Veja comigo o texto na projeção. Diz o apóstolo Paulo: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, veja isso, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Ele os fortaleça no interior, no íntimo do seu ser. Quero terminar esta mensagem com uma oração por você. E quero dizer-lhe o seguinte: se Cristo não é a esperança última da sua vida, o amigo mais chegado que um irmão, eu gostaria de incitá-lo, de convidá-lo para entregar a sua vida a Cristo, para depositar a sua esperança em Cristo, a sua esperança de plenitude, a sua fome de vida, para que você entregue a sua vida para Cristo Jesus. Mas se você já fez isso, se você já é cristão, mas está com o coração adoecido porque em algum momento você tirou os seus olhos de Cristo e pôs a sua esperança em alguma coisa que não é última, em algum relacionamento, em algum tipo de desejo que não se cumpriu, que não entregou aquilo que você achava que deveria ser entregue para você, eu quero convidá-lo para voltar a Cristo como fonte da sua alegria, como fonte da sua paz. A Bíblia diz, de modo muito significativo, que quando Cristo foi colocado na sepultura, diz que ele desceu ao Hades, desceu ao abismo dos mortos. Isso é muito significativo para nós. É para que saibamos que não há abismo mais profundo que não possa ser iluminado pela presença de Cristo. Não há lugar onde Cristo não possa chegar com a sua luz, com a sua paz, com a sua graça. Afinal, se o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o seu coração e o meu coração. Convide Cristo para que Ele seja a plenitude do seu coração, a paz da sua vida, aquele que será o seu guia para que você possa conhecer essas correntes profundas da sua vida e possa orientá-las. Deus o abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, damos-te graças, ó Deus, pelo modo claro que a tua palavra trata a nossa vida.
Damos-te graças, ó Deus, porque Tu colocaste no nosso ser impulsos, desejos que são profundos, que guiam, norteiam a nossa vida. Mas damos-te graças, ó Pai, porque Tu vieste ao nosso encontro. Em Cristo Jesus, Tu visitaste o nosso abismo interior, aquilo que cada um de nós é, essa imensidão, ó Deus, que nos habita. Damos-te graças, ó Pai, porque Tu não só vieste ao nosso encontro, mas Tu vieste e deste a nós plenitude, uma palavra de esperança, uma direção, uma orientação, um rumo para a vida de cada um de nós. Pedimos-te, ó Deus, em favor daqueles que se perderam, ó Pai, neste abismo interior, daqueles que vivem, ó Deus, sem direção, sem saber como sair deste mundo interior. Que Tu possas, ó Pai, nesta manhã, visitar a cada um e dispensar da Tua luz, da Tua graça, da Tua direção, da Tua companhia. Fica, ó Deus, conosco, guia-nos nesta hora, nós Te pedimos, nós suplicamos, no nome do nosso Mestre, do nosso Salvador, do nosso amigo mais chegado que um irmão, Cristo Jesus, Teu Filho amado, no nome de quem oramos. Amém.